Tudo bem, pessoal? Chega juntão aqui para a gente iniciar essa semana, iniciar essa segunda-feira falando sobre o Botafogo. A gente vai trazer aqui as primeiras informações, a gente vai dar uma pincelada sobre esse próximo jogo do Botafogo pela Copa do Brasil, o jogo de volta das oitavas de final, Botafogo e Bahia, quarta-feira agora, 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão da Sport TV e da Premier. O que eu quero entrar aqui é no seguinte: Thiago Almada e postura do Botafogo. Eu quero entrar aqui na seguinte questão: Thiago Almada começará jogando ou ficará no banco de reservas entrando no segundo tempo? Eu vou dar a minha opinião aqui. E também sobre a postura do time do Botafogo nesse jogo, beleza? Então o Thiago Almada, ele já está no Rio de Janeiro, treinando no CT Launier normalmente. A Argentina foi eliminada nas quartas de final das Olimpíadas. Com isso, o Thiago Almada já retornou, já está à disposição, está treinando e viajará, né, para a Bahia para poder estar disponível para essa partida. Thiago Almada foi criticado pelos torcedores argentinos. Esperavam mais dele nesse jogo das quartas de final. Disseram que ele não teve uma boa atuação e que ele estava pensando somente no Botafogo. O cara fez 2 gols, jogou bola, muita bola, e mesmo assim foi criticado, né? Enfim. Então o negócio é o seguinte. Então já vou começar aqui falando de cara o que eu faria, cara. O Thiago Almada está bem fisicamente, joga bola, joga muita bola, não à toa, a maior contratação, né, da história do futebol brasileiro. A gente viu isso em todos os jogos que a gente assistiu do Thiago Almada. O cara, ele não se esconde, ele vai para cima, ele é muito técnico, chuta muito bem, tem ótimo passe, visão de jogo, o cara tem intensidade, não é aquele meia lento, né? Aquele meia cadenciado, não é. Thiago Almada, ele é aquele meia que carrega a bola, procura espaços, procura o último passe entre linhas para os homens da frente. É um cara que faz tabela, é um cara que chuta de fora da área, tem muito recurso. Então ele é esse jogador. A gente não tem esse jogador no momento. Quem faz isso, que está no elenco, é o Eduardo. Mas o Eduardo está lesionado, não tem nem previsão de retorno. Então a gente não tem esse meia com essa imposição. Poderia ser o Oscar Romero, mas o Oscar Romero não tem entregado aquilo que a gente espera. Tanto que o Oscar Romero é visto como reserva, um eterno reserva no Botafogo, mesmo sem esse meio. O Oscar Romero ele sempre fica para o segundo tempo, né? O Arthur Jorge tem colocado ele para entrar no decorrer do jogo e escalando de início 3 volantes. Então, se faz muito necessário o Thiago Almada ele já entrar. Então, com isso dito, eu colocaria o Thiago Almada para começar esse jogo contra o Bahia, meu amigo. Por que vai deixar o cara para entrar no segundo tempo? Esse Botafogo ele precisa fazer um gol logo de cara. Então o Botafogo ele tem que procurar fazer o gol, né, o primeiro gol do jogo, sair à frente do placar para esse jogo contra o Bahia, para colocar os planos que o Bahia tiver para o jogo, colocar isso por terra. Causar um incômodo no Bahia. Então a postura que o Botafogo tem que ter nesse jogo é essa. Procurar o primeiro gol, pressionar a saída de bola, sufocar o Bahia. O Fluminense fez muito isso no jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Eu assisti o jogo até o final e eu percebi que o Fluminense causou muito incômodo nessa saída de bola do Bahia. O Fluminense recuperou muita bola no campo de ataque. É claro, né? É claro que eu percebi o Bahia se preservando muito nesse jogo contra o Fluminense. Nitidamente o Bahia se poupou muito nesse jogo contra o Fluminense, já focando no jogo contra o Botafogo. O Bahia quer avançar. Meu amigo, o Bahia quer o título da Copa do Brasil. O Bahia não tem chance no Campeonato Brasileiro, mas ele tem na Copa do Brasil, e é isso que ele está focando. Assim como o Palmeiras, eu vi esse jogo também, Palmeiras e Flamengo, no Maracanã, o Palmeiras se preservando muito, o Palmeiras se poupando muito.
Então o Palmeiras quer as Copas. Eu percebo muito isso. O Palmeiras, nesse momento, está focando em Libertadores. Então o Palmeiras está se poupando, se preservando para essas oitavas de final contra o Botafogo. Já tem desfalques. Então o Palmeiras ele está se poupando, cara. Assim como o Bahia está se poupando na Copa do Brasil. Então, é claro que contra o Botafogo a gente não vai ver muito essa postura apática que o Bahia teve contra o Fluminense. A gente não vai ver nesse jogo contra o Botafogo. Então, eu acredito que o Rogério Ceni ele vai tentar surpreender o Botafogo, claro, né, nesse jogo de Copa do Brasil. Então, o Bahia se preservou muito, se poupou muito fisicamente nesse jogo contra o Fluminense. Já também para quem observar esse jogo do Bahia contra o Fluminense, perceba, vai ser fácil. Olha só como é que o Bahia tá jogando contra o Fluminense. Mas o Rogério Ceni, cara, ele vai tentar surpreender o Botafogo, ele vai fazer o time ter uma postura diferente. Jogando em casa, se engana quem achar que o Bahia vai ter aquela postura passiva. Mas o Botafogo pode explorar deficiências que o Bahia tem. Por exemplo, na saída de bola. Pressiona a saída de bola, tenta roubar, gerar a situação de gol e chegar ao primeiro gol. Pressionando a saída de bola, marcação firme, marcação alta, para tentar chegar ao gol. Se não chegar ao gol de cara, aí o Botafogo tem que continuar, é claro, com inteligência também, não pode ir para cima de qualquer maneira, deixando espaços, caso perca a bola, o Bahia sai no contra-ataque e ter chance clara de gol. Isso não pode acontecer. Porque a gente viu também contra o Fluminense, o Bahia jogando assim. Em alguns momentos, o Bahia teve boas escapadas, teve bons contra-ataques que gerou dificuldade ao Fluminense. Então o Botafogo tem que ter uma postura de muita organização, muita concentração, tomar muito cuidado com as subidas do Bahia, que tem muito toque de bola. O Botafogo ele tem que jogar se concentrando no meio-campo. Então o Botafogo não pode jogar só com 2 homens no meio-campo, como foi no primeiro jogo, no jogo de ida. Coloca 3 homens, 2 volantes para fazer a contenção, fazer a cobertura, ajudar na cobertura da subida dos laterais, ajudar também a combater no meio-campo, a não deixar que o Bahia fique trocando passes com total liberdade no campo de ataque. E quando recuperar essa bola, sair bem para o jogo. Então o Botafogo também precisa de um homem para fazer essa bola rodar com qualidade. O Botafogo precisa ter posse de bola e pegada ao mesmo tempo. Então esses 2 volantes serão responsáveis pela marcação, pela combatividade, pelos desarmes. E quando sair para o jogo, já procurar, né, o Luiz Henrique na ponta direita. A gente não sabe se o Savarino vai começar jogando. A gente ainda não tem informação como que está o estado físico do Savarino, porque ele sentiu dores, né? Recentemente, tanto que ele não foi para o jogo contra o Atlético Goianiense por conta de dores, mas a gente espera que ele esteja disponível. Então, se o Savarino estiver disponível, ele é titular, tem que começar jogando. Se o Savarino não for para o jogo, já coloca também o Matheus Martins para poder dar velocidade para o lado esquerdo. Para ir para o drible, para tentar quebrar essas linhas, que é um jogador de velocidade, um jogador de drible, do 1 contra 1. Então já coloca o Matheus Martins caso o Savarino não possa jogar. E no ataque, se o Tiquinho não estiver disponível, que também estava com dores, também foi poupado no jogo contra o Atlético Goianiense, se o Tiquinho estiver bem, joga o Tiquinho de início. Se não estiver bem, o Igor Jesus começa jogando. Mas o Botafogo não pode abrir mão dos 2 pontos para quebrar essas linhas do Bahia. Não pode abrir mão de 2 volantes para combater, para sair para o jogo, né, para ter um meio-campo forte. E não pode abrir mão de um jogador com o último passe, que é o Thiago Almada. Então, eu não abriria mão do Thiago Almada, não, cara. Eu não colocaria ele para ficar no banco, né, entrando só no segundo tempo, não. Então, o Botafogo, chegando ao primeiro gol, vai causar um incômodo ao Bahia. Né? O Botafogo tem que incomodar muito o Bahia. Quanto mais tempo o Bahia demorar para chegar ao gol, mais a torcida vai ficar impaciente. E isso vai gerar impaciência aos jogadores.
os jogadores já não terão muito, né, aquela tranquilidade, e isso pode também ser um fator positivo ao Botafogo. É postura, cara, postura. Botafogo com postura, colocando em prática o que pode, né, o que é capaz individualmente e coletivamente, sendo um time organizado, sendo um time aplicado, o Botafogo tem muita chance de sair vitorioso desse jogo. Então é isso, beleza, pessoal? Eu não vou me estender mais. Ative as notificações, porque a gente vai trazer muita coisa ainda relacionada a esse jogo. Beleza? No mais, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.